pela nossa queridíssima Rádio Estilos FM 97,9, também pelo site da rádio, radioestilos.com, também agora pelo YouTube. Também agora pelo YouTube. Você sabe que assim que eu cheguei na rádio, tinha dado problema no equipamento aqui. Aí eu fiquei aqui uns 10 minutos tentando resolver o problema do equipamento. Agora começou o problema de novo. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente não desiste, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Quero agradecer agora os internautas que estão com a gente, né, a partir desse instante, aí pelo nosso canal do YouTube. E você também pode acompanhar a gente aqui em áudio e vídeo pelo nosso canal do YouTube. Basta acessar o canal do YouTube Programa Despertar do GTEB, Programa Despertar do GTEB, e você acompanha a gente a partir desse instante em áudio e vídeo. Hoje nós vamos abordar um tema que é um tema bem diferente, né? É um tema bem diferente em relação aos conceitos que a gente tem apresentado aqui sobre obsessão, sobre reencarnação, sobre tantos outros assuntos, né? Porém, é um assunto extremamente pertinente, porque a gente vai mostrar para você que a nossa realidade, ela não é física, a nossa realidade é extrafísica. E dessa forma, essa realidade extrafísica não está ligada às condições da matéria, ela está ligada às condições do que não é matéria, né? Da realidade, a vida extrafísica, fora do mundo físico. E essa realidade extrafísica guarda relação com o nosso pensamento, com aquilo que pensamos. Então, nós podemos dizer, e é isso que a gente vai tentar conversar com você sobre isso hoje, que o que nós pensamos molda, cria a nossa realidade. Isso acaba sofrendo ou acaba tendo um impacto muito maior no mundo extrafísico do que no mundo físico. Porém, é perceptível já atualmente no mundo físico esse reflexo do seu pensamento, essa característica que o seu pensamento tem de projetar e moldar a realidade à nossa volta segundo aquilo que você projeta. É claro que nós vivemos em um mundo onde nós nos relacionamos mutuamente. Sendo assim, não só o que você pensa, mas o que outras pessoas à sua volta também pensam, irão criar estas realidades. E aí você poderia me perguntar, mas seu Júnior, se eu projetar uma verdade, se eu projetar uma história, se eu projetar um pensamento, esse pensamento, essa história deveria ser manifestada rapidamente. Porém, nunca é. Nunca é manifestada. Eu penso, por exemplo, que eu quero ganhar dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu penso que eu quero acertar na loteria, eu não acerto na loteria. Eu quero mudar de casa, eu não consigo mudar de casa. Então, por que essa minha projeção ela não acontece rapidamente como eu gostaria? Por duas questões. Primeiro, que a densidade no mundo material é muito maior do que a densidade no mundo extrafísico. Então, há uma diferença de percepção e de realização nas duas realidades. E segundo, que não é só você que está pensando no mundo físico. São muitas pessoas. Então, para que você consiga impregnar a sua realidade física de forma rápida, é muito mais difícil, muito diferente da sua capacidade de impactar o mundo fora da matéria, o mundo extrafísico. Eu poderia usar uma palavra diferente, que é o que as pessoas costumam usar, né? O mundo espiritual. Então, nós não podemos dizer que o espírito impressiona a matéria com muito mais dificuldade do que ele impressiona a realidade espiritual. Porque a origem do espírito é no mundo fora da matéria. Então, a realidade material é um impeditivo para que tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente projeta se concretize com rapidez. Porém, a longo prazo, dentro de um prazo médio, você consegue modificar a sua realidade. O que acontece, e muitas vezes isso é verdadeiro, as nossas incongruências, as nossas não constâncias, as nossas dualidades fazem com que nós projetemos pensamentos que são discordantes, e dessa forma nós mesmos enfraquecemos o poder mental,
a capacidade de projetar na matéria. Somos nós que dificultamos, não é ninguém que atrapalha. Somos nós que dificultamos. Isso é uma verdade tão grande que existe uma realidade no mundo espiritual que é a possibilidade de você criar formas de pensamento no mundo espiritual. Seu Júnior, o senhor já começou o programa complicando, não está simples hoje. O senhor não está falando de espiritualidade com simplicidade, eu sei. Eu vou explicar tudo isso que eu estou começando aqui na introdução. No mundo espiritual, é possível que você projete o seu pensamento com uma certa intensidade e esse pensamento, ele se molda, ele se plastifica, ele cria essa realidade no mundo espiritual. E isso, às vezes, é vivenciado por você no dia a dia. E, às vezes, outros espíritos passam a compartilhar esse pensamento e essa construção mental. Isso é o que a gente chamaria de forma pensamento. Então, é quando mais de uma pessoa compartilha do mesmo pensamento, plasmando a energia à nossa volta para aquilo que nós queremos. Um exemplo bem simples disso, cinematograficamente falando, quer dizer, em termos de filmes, é que se você viu o filme Nosso Lar, não estou nem falando de você ler o livro, estou apenas falando de você ver o filme, você vai perceber que quando eles entram na cidade, há uma muralha, não sei se você lembra dessa cena, há uma muralha, e aí um dos trabalhadores de Nosso Lar coloca a mão na muralha, a muralha abre-se um vão, uma porta, um portal, e aí eles entram na cidade de Nosso Lar. Depois que eles passam, a muralha se reconstitui, demonstrando claramente que o poder mental daquele espírito manipulou aquela matéria etérea na realidade extrafísica, no local onde eles se encontravam. É assim que funciona na prática. E no mundo material também é assim. Se você, por exemplo, tem uma doença e você foca na doença, se você, por exemplo, um jovem de 30 anos, cheio de vida e alegria, por exemplo, ele vai ao médico e descobre que está doente. O médico dá o diagnóstico, olha, você está com essa doença assim, assim, assim. A partir daquele momento, o estou doente não sai mais da cabeça dele. Ele está doente. Para ele deixar de estar doente e ser um doente, é um passo. Veja, quando você está, é transitório. Mas quando você é definitivo. Se você acredita que está doente, então há intrinsecamente a ideia de uma transitoriedade. Porém, quando você diz eu sou um doente, você já introspectou a realidade doente, a realidade não saudável. Então, às vezes, aquele jovem vai ao médico, 30, 40 anos, e o médico dá lá o diagnóstico, olha, você tem essa doença assim, assim. A partir daquele momento, o jovem já começa a se sentir mal, ele já começa a agir, ele já começa a se relacionar, e o pior, ele começa a falar em torno de si daquela doença. Ele começa a vivenciar a experiência da doença antes mesmo da doença causar as suas consequências. Dessa forma, ele vai perdendo a vitalidade. Vamos imaginar que a vitalidade é como se fosse... cada um de nós, imagine assim, tem um copinho, um copo de energia. Essa energia, vamos dizer que é a energia vital. Essa energia é ela que nos mantém a vida. Quando o corpo, quando a pessoa morre, essa energia vital se exaure. E as células não mantêm mais a sua integridade. Dessa forma, se desfaz. Né? O corpo se desfaz na Terra. Porque aquilo que mantinha a capacidade de união das células, a capacidade magnética de atração das células e a possibilidade de se formar um corpo, se esvai. Então, é essa vitalidade, é essa energia que nós recebemos quando nascemos. Essa energia, ela vai se mantendo. E mesmo que você desgaste a energia, de uma maneira geral, você reabsorve diariamente essa energia através do que você pensa, através da respiração, através da luz do sol, da alimentação, do consumo de água.
Então você absorve essa vitalidade da própria energia cósmica, da energia planetária. Então aquela vitalidade que você desgasta, ela vai sendo recomposta, vai sendo restaurada durante a sua vida. Na hora em que a pessoa dá o diagnóstico para aquele jovem saudável, cheio de vida, você está doente, automaticamente a mente dele acaba atrapalhando a absorção dessa energia cósmica de vida, de vitalidade, e ele já começa a se enfraquecer. O impacto do pensamento negativo passa a dominar a mente da pessoa. Ele já não está mais doente, ele agora passa a ser doente. Dependendo da doença, dependendo da forma como a pessoa encara a doença, dependendo da forma como a pessoa enxerga aquela doença, isso se interioriza de uma maneira tão absurda que ele vivencia a experiência dos sintomas e até de forma maior, exacerbadamente, mesmo antes da própria doença causar suas consequências. Se porventura aquele jovem, em vez de introspectar a doença, ele apenas entendesse, bom, eu vou resolver isso. Independente dessa doença, eu sou saudável. Independente dessa condição, eu sou saudável. Se ele conseguisse separar essa dor ou essa doença de todo o restante que ele resumiria, criaria uma circunscrição onde somente naquela mínima capacidade energética a doença poderia atacar, sendo que todo o restante dele ficaria saudável. Nós vamos percebendo com o tempo, e hoje a medicina já confirma, que toda doença começa com pensamento, tanto as doenças físicas quanto as doenças psicológicas. Esse pensamento, quando muito repetido, muito repetido e perturbador, acarreta um mal físico, dores de cabeça, enxaquecas, alergias, infecções, tumores, etc. Então nós percebemos que os sentimentos, eles acabam exacerbando os pensamentos. Então nós deveríamos cada vez mais não permitir o pensamento pelo coração. Parece estranho falar que o coração pensa, né? Mas tem gente que acha que o coração sente também. Mas dessa forma, não deveríamos ser tão passionais no dia a dia, porque você acaba impactando a atmosfera à sua volta de uma forma muito maior, já que não basta o pensar, passa a ter um sentimento que inflama e descontrola o pensamento. Devemos sempre lembrar, por mais difícil que seja, que nós somos o que nós pensamos. E se você projeta na realidade à sua volta os pensamentos através de palavras, através de sentimentos e de atitudes, você cria uma verdadeira hecatombe energética. E dependendo da intensidade, do direcionamento dessa energia que você exprime, isso pode ser negativo ou positivo, tendo como parâmetro o equilíbrio do corpo físico ou de uma forma holística, mente, corpo e espírito. Então, diríamos que é negativo ou positivo, não porque há um negativo e um positivo no mundo, não existe esse dualismo no mundo, não existe essa ideia maniqueísta que muitos pensam, não, se tem o bem tem que ter o mal, se tem o bom tem que ter o ruim, se tem o bom tem que ter o bom, se tem o bom tem que ter o mal, né? Não existe essa forma, não existe esse dualismo, esse maniqueísmo não é verdadeiro. Só existe uma única energia no universo. Nós já falamos sobre isso aqui outras vezes. Então, nós vamos dizer que essa expressão do seu pensamento, ela é negativa e positiva, não tendo como parâmetro a realidade cósmica, porque na realidade cósmica só existe uma energia única, mas tendo como parâmetro o equilíbrio do teu estado mental, espiritual e físico.
Então, tendo como ponto de equilíbrio você, em estado de equilíbrio, né, em estado de perfeição, essa expressão sua é negativa ou positiva, tendo como base esse ponto de equilíbrio. Boa noite, Admita. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernanda Leite, Cristiane Andrade. Obrigado, Lídia Cardoso dos Santos. Muito boa noite a todos vocês que estão conosco. Admita, se você puder, compartilhe o link desse vídeo lá no nosso grupo do WhatsApp para que outras pessoas possam assistir o vídeo também. Obrigado, meu amor. Obrigado ao meu amigo Cláudio Márcio, também o Claudinho também, que está com a gente aí. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal que acompanha a nossa rádio, a nossa emissora, a Estilos FM aí, o tempo todo por aí. Muito obrigado. Peço desculpas pelo atraso aí na hora de começarmos o programa, mas alguns problemas técnicos e pessoais me atrapalharam. Hoje, excepcionalmente, eu não trouxe o telefone aqui, o WhatsApp Obrigado, Alice, por ter compartilhado. Eu hoje, excepcionalmente, não trouxe aqui o WhatsApp do GTEB. Então, se você quiser falar comigo, você pode mandar um WhatsApp uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal, tá ok? Tá ok? É o 975969917. 975969917 é o meu WhatsApp pessoal. Você pode me mandar mensagem, áudio ou em texto e eu coloco aqui, pessoal. Favacho Carlos, boa noite. Walter, forte abraço. Obrigado pela sua audiência, meu amigo Favacho. Para quem está chegando agora, para ouvir o programa da rádio, hoje nós estamos falando sobre o poder da mente, uma visão espiritual da vida. O poder da mente, uma visão espiritual da vida, né? Quem me sugeriu esse tema foi a Rosirene, se eu não me engano, eu não trouxe aqui escrito, é uma das meninas que fazem escola de médium lá com a gente, estudo lá aos domingos lá. Ela tinha me sugerido, Sugino, eu queria saber mais sobre o poder da mente, a nossa capacidade. Você tem como falar um pouco mais sobre isso? Fernanda Leite botou, senhor Júnior, eu desenvolvi asma de 2 anos para cá. Pode ter fundo emocional? Sim, claro que pode. Pode ser que a origem até não seja emocional, mas pode ser que o emocional, como eu disse ainda há pouco, exacerba, ou seja, aumente, potencialize a doença, né? A doença, ela é um estado de anomalia, é uma anomalia. Em condições normais, a gente não sente o corpo. Você está agora conversando comigo, você não vai sentir o batimento cardíaco, você não vai sentir seu estômago liberando enzimas e ácidos para digerir a alimentação. Você não vai sentir o pâncreas, o fígado funcionando. O seu corpo, você não sente. Então, em estado de equilíbrio, você não deveria ter a doença. A doença, seja ela qual for, é uma anomalia do sistema, é uma anomalia, não é criação de Deus. Então, nós, se temos uma necessidade kármica, se temos uma necessidade de vidas passadas causada por desequilíbrios em vidas passadas, para que tenhamos que passar por essa circunstância nessa vida, isso não seria necessário se nós tivéssemos uma modificação do estado mental e comportamental, influenciando de maneira decisiva o nosso estado sentimental, psicológico. Só que nós temos dificuldade. Normalmente a gente é levado a reboque. Normalmente as circunstâncias nos levam e a gente não consegue racionalizar o processo. Então a gente acaba ficando uma criatura, se transformando em uma criatura passional, altamente vulnerável e com dificuldade de reencontrar o caminho da paz e do equilíbrio. E isso, obrigado, Neide, pela presença, boa noite. E isso pode ser modificado a qualquer hora por nós. Desde que nós queiramos, desde que seja da nossa vontade fazer a mudança, nós conseguimos fazer a mudança. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. A audiência hoje está baixa, então eu posso falar essas coisas para você, que só temos nós 4 aqui acompanhando o programa, são só 4 pessoas, então tá tranquilo, eu posso fazer essas digressões aqui, né? Quando você trabalha na desobsessão, a gente trabalha na desobsessão lá no GTEB, né? O que é desobsessão? Desobsessão é quando a gente, no nosso caso, né, como é que a gente trabalha?
Vamos supor que você esteja no GTEB fazendo o seu tratamento lá. Você vai sentar ao lado de um médium, e o médium que senta ao seu lado, ele foi treinado e desenvolvido para manifestar espíritos. Vamos ver se o microfone vai me ajudar. Talvez quem esteja acompanhando a gente pelo YouTube não perceba, mas para mim aqui de vez em quando está dando uma falhada no microfone. Então você vai sentar e ao seu lado vai sentar um médium que foi desenvolvido, foi treinado, ele passou pela escola, ele sabe a teoria, ele sabe a prática, ele desenvolveu a capacidade de manifestar espíritos perturbadores. Na verdade, ele pode manifestar qualquer espírito, santos ou perturbadores. Mas naquele momento, a gente vai fazer com que, vai induzir ele a manifestar espíritos perturbadores. Então, seja lá o espírito que estiver perto de você, que esteja tentando te perturbar, te atrapalhar, nós vamos trazer esse espírito e ele vai manifestar nesse médium, não em você. Você não manifesta nada. Quem manifesta é o médium. E aí, um outro médium, que a gente chama de doutrinador, vai conversar com o espírito e vai usar alguma técnica de persuasão para convencer esse espírito de que ele deve mudar o comportamento. Eu vou dizer para você que todo esse processo é mental. Toda essa interação é totalmente mental. O próprio processo mediúnico é um processo mental. A intuição, a percepção extrafísica, a capacidade de manifestação, a capacidade que você vai manifestar o espírito, você vai fazer com que o espírito seja encaminhado, todo esse processo é mental. É não físico. Ele só existe numa realidade subjetiva. Ele não existe numa realidade física. Então, eu, por exemplo, se eu for doutrinar o espírito, eu vou conversar com ele, vou mostrar para ele da necessidade, do problema que ele está se encaixando. Ele vai dizer que ele tem isso, ele faz isso, e eu vou tentar mostrar para ele que não é. E você vai perceber que nesse momento, no meio do diálogo, naquela dinâmica, você muitas vezes mostra ao espírito, faz com que ele veja coisas que ele não via. Então, nós estamos conversando com uma pessoa morta, que é um espírito, um defunto, não é isso? Um desencarnado. A gente conversa com o desencarnado. Isso acontece todo tratamento lá do GTEB. E aí a gente mostra para ele que ele não está vendo a realidade à sua volta, que a visão dele ficou cerceada, como se ele tivesse colocado antolhos, que são aquela coisa que as pessoas botam para o animal não olhar para o lado, que eu acho um absurdo. Então é como se ele tivesse antolhos e não conseguisse ver. Mas você veja, ele não está no plano físico. E você, do plano físico, está falando com uma pessoa que não está na realidade física, levando-o a enxergar coisas que só vão existir na sua cabeça e na cabeça do médium, que está tendo a interação mais profunda com o espírito desencarnado. E esse espírito desencarnado, a partir daquele momento em que há a terapia, ele passa a ver o hospital espiritual que nos assiste, o Hospital Espiritual São Lázaro, ele passa a ver a construção, porque nós narramos para ele, mostrando para ele, olha, você vai ver isso assim, assim, porque lá existe isso. Olha, você vai passar por vai ter um portal assim, assim, dessa maneira, que ele é assim, é construído assim. E o espírito, a pessoa desencarnada, vê, a ponto do médium manifestado sentir as emoções do espírito. Se ele chora de emoção, o médium chora. E ele é encaminhado em todo um trabalho que não é físico, é totalmente mental. E você sentado ao lado, se você tiver um mínimo de sensibilidade, você não manifesta nada, mas você percebe a aura, você percebe a atmosfera e se emociona junto. Você veja como a realidade extrafísica ela é impactada muito mais firmemente, de forma muito mais profunda, pelo nosso pensamento do que a nossa realidade física.
E nós temos, por hábito, já que a gente vivencia uma realidade no nosso dia a dia, né? Você ouve música, você vê cores e formas, você sente o calor, você sente a atmosfera, você prova, né? Então, os seus sentidos, 5 sentidos físicos, são muito sensibilizados no dia a dia pelos cheiros, pela música, pelas cores, pelas formas, né? Então, os seus 5 sentidos físicos são muito sensibilizados, são muito usados. A gente vive num mundo de sensações, né? E às vezes a gente está vivendo um mundo de sensações e ainda busca sensações através do álcool, da droga. No outro dia eu estava conversando com um jovem, com um jovem que fuma maconha, que usa droga. Eu estava conversando com um jovem e ele dizendo que aquilo causa uma certa circunstância, que aquilo ajuda nesse negócio, que aquilo... E a gente percebe nitidamente que é uma pessoa completamente envolvida por uma realidade sensorial. Totalmente envolvida numa realidade sensorial. Em nada a pessoa consegue perceber que toda essa circunstância sensorial tem a ver com os 5 sentidos físicos. E que na realidade extrafísica, na realidade do pensamento, no mundo subjetivo, os sentidos físicos não servem para absolutamente nada. O que comanda é o seu pensamento. O que determina é o seu pensamento. E é muito difícil você conversar com pessoas que não conseguem entender isso, né? Não conseguem ver isso que você está vendo. É mais ou menos como se você tivesse que tirar um cego da condição em que ele se encontra, sendo que ele não está cego de verdade, ele está apenas com óculos escuros, mas você tem que falar com ele sobre uma certa circunstância que para você é uma realidade, mas para ele não tem como, porque ele não viu o que você viu, ele não percebeu o que você percebeu, ele não pensa da forma que você pensa. Então você está falando com uma pessoa que não tem o conjunto de informações que você, nesse momento, tem, e por isso você não consegue transmitir para ele. Então é necessário que você encontre formas e maneiras de ter acesso àquela pessoa para que ela perceba que ela precisa tirar o óculos. E na hora que ela tira o óculos é uma verdadeira revelação. A pessoa fala, meu Deus, eu nunca imaginei que o mundo fosse assim. E isso você encontra todos os dias. Todos nós acabamos nos impactando, nos impregnando de uma realidade sensorial. A gente quer comer uma comida gostosa, uma carne deliciosa, um tempero acebolado com não sei o quê. A gente quer ouvir uma música que nos causa uma impressão. A gente quer sentir prazeres, né, sensoriais. Então a gente busca o mundo de sensações. E é exatamente essa realidade sensorial que nos afasta da realidade extrafísica. Esse mundo que nós vivemos, apesar de ele ser um mundo objetivo, ele é apenas um reflexo. Um reflexo. Ele não é uma realidade. O mundo real é um mundo subjetivo. É um mundo fora da realidade material. Esse é o mundo real, né? A matéria é apenas um reflexo. A matéria, na verdade, a gente já conversou aqui outras vezes, a matéria não existe, assim como o tempo não existe, né? A matéria é apenas energia condensada em alta vibração. Então, a matéria é energia concentrada, né? E a energia é a matéria rarefeita. Então, é uma alteração do estado de matéria. É uma alteração do estado de energia. A energia, quando ela chega a um alto estado de vibração, né, a frequência de onda está tão alta que ela se materializa. A matéria é apenas uma projeção, não é realidade. Só que nós nos apegamos ao mundo da matéria, nós nos prendemos ao mundo da matéria e nos descuidamos, paramos de perceber que a nossa realidade não é material. A nossa realidade é mental, é o que você pensa. A nível atômico, somos todos uma única energia, estamos intimamente ligados e conectados uns aos outros. E quando forçamos a alteração da frequência emitida automaticamente, esse fenômeno impacta o seu próximo e retorna essa mudança com uma outra atitude que irá novamente nos influenciar. É mais ou menos aquilo que a gente já conversou aqui outras vezes, né? Acho que foi semana passada eu conversei sobre isso. Por mais estranho que seja esse papo que eu estou levando com vocês, assiste o vídeo, vai na internet, pega esse vídeo, assiste de novo, preste atenção que você vai entender o que eu estou falando. Na semana passada, eu acho que foi semana passada, eu falei com vocês sobre isso,
eu te disse o seguinte, quando você pensa em algo, e esse algo que você pensa é captado por uma outra pessoa desencarnada, um exemplo, um espírito, foi assim que eu falei semana passada, essa sua emissão de energia mental, esse seu pensamento que emitiu uma frequência de onda, é captado por identidade de frequência, quer dizer, duas frequências similares se interagem, né? Elas interagem. O espírito, a pessoa desencarnada, percebe o que você pensou. E se ela estiver na mesma sintonia, com a mesma sensibilidade, com a mesma afinidade, vamos supor, você pensou, essa vida não presta, eu vou me matar. Se o espírito capta esse seu pensamento e ele também acha que a vida não presta, ele recebe essa impressão mental, é totalmente mental. Não é material, é totalmente mental. É uma emissão de onda. É uma emissão. Sabe quando você usa o controle remoto da televisão? Você direciona para a televisão, você aperta um botão e o canal muda? Não houve contato direto entre a televisão e a sua mão. Não houve contato. Você emitiu uma onda eletromagnética, ultravioleta, seja qual for, né? Do controle remoto. Você usou o controle remoto para isso. Imagine que o controle remoto está dentro da sua cabeça, que é uma glândula. Então, quando você aperta o botão do controle remoto, ele emite uma frequência de onda que é captado por uma célula lá na televisão e ela interpreta aquilo e faz a ação que você pediu, que você solicitou. Vamos entender que essa interpretação é um sistema nervoso. Então, imagine que quando você pensa, é mesmo um fenômeno, você emite uma frequência. Se do outro lado tem uma pessoa que capta esse pensamento e se coaduna, concorda com o que você pensou, automaticamente ela faz o quê? Pensa também. Ela repercute. E se ela recebeu uma frequência de uma energia número 2, eu falei isso semana passada na rádio, se eu não estiver errado. Se ela recebe uma energia número 2 do seu pensamento, número 2 não existe, tá? É uma invenção, só para você entender, dar uma ordem de grandeza. Então vamos imaginar que você emitiu uma energia 2, pensando que a vida não presta e você vai se matar. O outro cara lá recebe essa energia número 2 e ele também está dizendo que a vida não presta. Ele só não vai se matar porque ele já está morto, mas a vontade dele seria se matar. E o que ele faz? Ele capta esse 2, coloca os 2 que ele está pensando e emite uma frequência 4. E se você tem afinidade com ele, você, a partir daquele instante, capta a frequência número 4 que ele mandou, dizendo, realmente a vida é uma desgraça, não vale a pena. Você recebe o quê? Realmente a vida não é uma desgraça, não vale a pena. Há um minuto atrás você pensou, essa vida não vale a pena, eu vou me matar. Logo depois você pensa, essa vida é uma desgraça, não vale a pena. Já não é você, foi ele que emitiu. Em dose dupla, duplicou. E aí você capta isso e acrescenta uma informação. Ou seja, lentamente você e ele vão criando uma simbiose mental em que um influencia o outro, e daqui a pouco já não se sabe mais quem é que está influenciando quem é que está vampirizando quem é que está prejudicando quem. Os dois se prejudicam mutuamente. É uma auto-obsessão, uma obsessão de vivo para morto ou de morto para vivo? Se você está assistindo o nosso canal agora, não esquece de se inscrever no nosso canal. Aconteceu um fenômeno muito interessante. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos 87 inscritos no canal. 87. Semana passada, o Vandir me falou, seu Júnior, não é... Foi o Vandir ou foi a Alice? Não sei. Seu Júnior, não é mais 87, não. São 280, sei lá, inscritos. Falei, o que aconteceu com o canal, cara? Né? E aí ela levantou a ideia dos algoritmos, que estão mexendo nos algoritmos, mas meu filho me explicou, olha, não é isso não, pai, é que eles estão mexendo nos algoritmos para que mais pessoas que queiram assistir aquele tipo de informação recebam. E aí elas começam a se inscrever no canal e dar like e tal, por aí vai. E é assim que eles têm tentado fomentar os canais, porque está tendo uma crise no YouTube, enfim, meu filho explicou lá essas questões, né? Então, você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, não esquece de dar um like aí embaixo, tá ok? E de se inscrever no canal, para a gente poder chegar a uma quantidade boa. Já estou me preparando para a gente fazer um programa ao vivo lá na sede do GTEB. Vamos ver se aí agora, nas próximas semanas, eu faço essa surpresa aí. De repente, se eu conseguir
me programar, eu vou até anunciar com previsão, né? Vou anunciar antes para as pessoas, olha, a partir da semana que vem, num dia tal, nós estaremos transmitindo ao vivo lá da sede do GTEB, acompanhe, participe. De repente vai ter até plateia lá, não sei como é que vai ser. Uma loucura qualquer aí, a gente coloca uns temas em debate, atende as pessoas que quiserem mandar mensagem, quiserem mandar mensagem. Vamos fazer um programa um pouco mais dinâmico. Isso aí, daqui 1 ou 2 semanas, vai rolar. Eu cheguei atrasado porque eu tive que ir lá no técnico, que ele está preparando meus equipamentos para a gente fazer essa transmissão de maneira legal. Então, se você está nos assistindo, gostou do programa, está gostando, está interessante, dá um like aí, se inscreve, dá uma curtida, deixa um comentário, está no Facebook, faz a sua inscrição lá, dá um like também, manda um ok, volta aqui no YouTube, dá uma curtida, deixa um comentário, compartilha, manda para quem você quiser, tá legal? Nos ajude aí a fazer o canal crescer. E você está aqui na Estilos FM 97,9, bom, eu só tenho que te agradecer, porque é uma satisfação muito grande saber que você está com a gente aqui na Estilos FM, uma rádio pequenininha, uma rádio comunitária local aqui em Sepetiba, mas que tem uma musicalidade, uma sequência, uma playlist musical sensacional, uma rádio extremamente agradável. Quero mandar um abraço para a Denise, lá da Padaria Adelaide também, que esteve comigo ontem, disse, seu Júnior, pô, tô adorando a rádio, pô, eu não sabia que o senhor tinha uma rádio, não, pô, obrigado, seu Júnior, pô, programação da madrugada, pô, eu vou dormir ouvindo música. Eu falei, obrigado, Denise. Obrigado a Amanda aqui de Nova Sepetiba, obrigado ao Bem-vindo de Nova Sepetiba também, obrigado ao Tapir, lá da Pedra de Guaratiba, lá da Praia da Ponta Grossa, o Vandir, que também está sempre ouvindo a gente, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que ouvem o programa, ouvem a programação da Rádio Estilos, não só o nosso programa às terças-feiras, mas também os outros programas que tem todos os dias aqui às 8h30 da noite. Só o nosso programa que começa um pouco mais tarde, que é 9 horas, porque ao vivo é mais difícil, todos os outros programas são gravados, então fica mais fácil você transmitir na hora certa, tá ok? Vamos voltar ao que a gente estava falando, que eu já nem lembro mais. Vamos lá. Virgem Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos e ao meus dias. Muito bem, vamos voltando ao que a gente estava falando. Então, a nível atômico, né, nós somos todos uma única energia. Tudo vem de uma mesma fonte, tudo vem de uma mesma fonte. E estamos intimamente ligados uns aos outros. E esse nosso pensamento, o nosso nível de pensamento acaba impactando as outras pessoas, né? Então, daí vem a importância do pensamento, né? Nós acabamos vendo o mundo como nós somos. Nós enxergamos o mundo pelo nosso ponto de vista. É muito difícil a gente sair da nossa realidade, né? Ter um distanciamento tão grande a ponto de enxergar a realidade por um ponto de vista mais, diria eu, assim, isento. Nós acabamos enxergando a nossa realidade pelas informações que recebemos. Então, se uma pessoa te conta uma história, você vivencia aquilo. Se uma pessoa te conta outra história, você vivencia aquilo. Se você ouve uma música que te faz pensar ou te enxergar, é coerente para você e faz você enxergar o mundo de certa maneira, você vivencia essa experiência. Se você vê uma reportagem, você acaba integrando, né, a sua personalidade e o seu campo de visão, a sua forma de enxergar o mundo por essas informações que recebemos. Então, nós acabamos sendo influenciados pelas informações que recebemos. E as informações que recebemos, todas elas vêm de pessoas. Então, acabamos compartilhando, mesmo que não cliquemos em lugar nenhum, mas mentalmente, essa atmosfera energética emitida pelas outras pessoas. E na hora de nós tomarmos as decisões, na hora de nós enxergarmos o mundo, na hora de nós resolvermos um problema, todo esse cabedal de informações, todo esse conjunto de informações está dentro de nós. E faz com que a gente faça isso ou aquilo. Por isso que nós recebemos. Por isso que a gente sempre diz da importância de você controlar as informações que você recebe. É muito importante você controlar as informações que você recebe. Começar a procurar informações mais saudáveis, mais positivas, informações que te coloquem para cima, que modifiquem o seu pensamento, que modifiquem a forma de você enxergar o mundo. Porque isso vai fazer com que você acabe tomando decisões mais agradáveis, decisões que vão ter uma repercussão mais positiva na sua vida. Se você permitir, o ambiente coloca você para baixo.
O ambiente, tudo que está à nossa volta, tem a tendência de nos puxar para baixo. E se você não tiver um poder mental, se você não tiver uma força mental grande, você se fragiliza. Em vez de você impactar a atmosfera à sua volta, você é impactado por ela. E aí você passa a fazer parte desse caldo mental, dessa atmosfera mental de baixa vibração que está muito comum à nossa volta. Isso é muito importante. Dessa forma, a gente pode dizer que semelhante atrai semelhante. É uma questão de sintonia, né? Então, assim como eu contei ainda há pouco a história do desencarnado, que você pensou, essa vida não presta, eu vou me matar, ele pensa, realmente essa vida não presta, nada faz sentido, aí você recebe aquilo, aí você devolve aquilo, você recebe aquilo, e vocês vão aumentando essa energia a ponto de causar uma doença. Pense nisso no plano físico também, não só entre você vivo e o desencarnado, mas no plano físico, as pessoas que estão à sua volta. Aí você fala com uma tia, conta uma história, a tia te conta uma história, você recebe uma informação, alguém te liga, alguém te conta, e aquilo vai criando um vulcão, e você dá o troco, você dissemina aquela informação. Chega uma hora que a panela de pressão explode, chega uma hora que vem uma doença, sem necessidade. Talvez devido a dívidas pretéritas, dívidas do passado, temos que ter talvez essa doença ou somente aquela. Talvez a doença tivesse que ser somente aqui um machucadinho ou uma coisa resolvível em 3 semanas e você acaba, por essa atmosfera contaminada, por essa atmosfera, essa energia mental, né, esse caldo espiritual à sua volta, tão contaminado, cheio de bactérias astrais, ele acaba impregnando você e aquela doença que estava pré-estabelecida e que deveria ser vencida em 3 semanas, acaba te prejudicando por 3 anos, né? Ou até, às vezes, levando a óbito, antecipando o seu desencarne sem nenhuma necessidade. Seu Júnior, como é que isso aconteceu? Fomos nós que criamos. Diariamente, paulatinamente, né? Homeopaticamente, fomos nos envenenando mentalmente. O que nós precisamos é mudar a nossa atmosfera mental, começar a enxergar as pessoas e as coisas de uma outra maneira, entendendo que o mundo não é aquilo que nós queremos, o mundo é aquilo que ele tem que ser, né? O mundo é o que tem que ser e nós temos que entender que esse planeta é um planeta atrasado. É um planeta de dor e sofrimento. É um planeta em que as pessoas estão aqui para aprender. Nós temos que ter um autocontrole suficiente para pensarmos sempre o bem e projetarmos o bem. Quantas vezes você fala coisas, você projeta pensamentos e palavras e acabam acontecendo? Quantas vezes aconteceu na sua vida? A pessoa fala, você tem boca de sapo, você putz, cruz credo, não gosto nem de falar as coisas para você, que você fala, acaba acontecendo. Não tem gente que fala isso? Eu não gosto de falar as coisas para você, eu estou tentando salvar um mosquitinho aqui, que ele está desesperado há 3 horas se debatendo. Acho que eu joguei ele no chão e ele se virou, graças a Deus, amém. Ele vai com Deus, Jesus te abençoe. Quantas vezes você, né, acaba falando coisas que você diz, seu Júnior, cruz credo, minha mãe é terrível, ela fala a coisa e depois vai e acontece. Como é que isso acontece? Por que acontece? Por que você acha que acontece? Não, porque ela é bruxa. Não é bruxa, não. É porque ela tem, sem perceber, ela tem uma capacidade de exprimir energeticamente o pensamento de forma muito poderosa. E isso, descontroladamente, acaba tendo problemas sérios, né? No outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele veio me perguntar, seu Júnior, por que aqui em casa no outro dia explodiu o negócio? Eu estava aqui em casa, aí a gente pergunta, mas explodiu como? Foi de repente? Foi... você estava de bobeira? O que aconteceu? Você estava pensando o quê? Você estava conversando com alguém? Você estava tomando sorvete? Não, eu estava aqui conversando com isso aqui, aí falei isso, aí eu falei aquilo. Pô, mas eu não... Aí vou explodir o negócio. Por que explodiu o negócio? De repente você é uma pessoa que tem uma sensibilidade mediúnica, uma capacidade de emissão fluídica muito grande. E na hora que você fala, não sei o quê, não sei o quê, pá, e que você explode, pô, você emite uma energia, um poder mental tão grande que é descontrolado, que é como se você pegasse um balde de tinta e jogasse na parede. Você pegasse um balde de estrume e jogasse na parede, um balde daquele líquido que sai do caminhão de lixo, né, o chorume, e jogasse na parede. E daí a pouco você se acalma, senta, e você começa a reclamar, caraca, tá um cheiro ruim aqui, né? Tá um cheiro ruim, mas pois é. E aí esse cheiro ruim contaminado, você vai ter que conviver com ele nos próximos dias, né? Então a gente não percebe que o que nós pensamos, né, reflete muito do que nós somos e do que nós sentimos, né? Os nossos pensamentos são um reflexo
né, desses sentimentos e daquilo que está dentro de nós. Nós só conseguimos dar o que tem dentro de nós. Nós damos amor porque temos amor. Nós damos paciência, temos paciência porque tem paciência dentro de nós, né? A gente expressa coisas boas porque tem coisas boas dentro de você. Mas se tem muita coisa ruim dentro de você e as coisas que você expressa muitas vezes são desequilibradas, é porque nós precisamos construir isso. Veja, eu não estou te falando aqui em momento algum de certo e errado. Eu não estou aqui julgando, não é uma condição moral. Eu estou falando de pensamento. E o pensamento você pode mudar, né? O pensamento você tem ingerência sobre ele. Então, eu digo sempre para as pessoas, né? Controle os seus pensamentos, não projete pensamento, principalmente não exprima, não fale de coisas desagradáveis, não jogue para fora, não jogue para fora coisas desagradáveis. Quando você verbaliza, olha só, quando você verbaliza, você tirou o pensamento do mundo subjetivo e trouxe-o para o mundo material, para o mundo objetivo. Você tirou o pensamento e os sentimentos que estão numa realidade extrafísica, totalmente mental, e trouxe-os para o mundo material. Você materializou um pensamento. E se era um pensamento positivo, equilibrado, você projeta com palavras equilibradas. Se é um pensamento de desequilíbrio, um sentimento de desequilíbrio, você projeta de forma desequilibrada. Então você está, a partir desse instante, não só sujando a atmosfera fluídica energética à sua volta, mas também agora impactando, impregnando a realidade física. Já partimos agora para fazer o que a gente chamaria de macumba. Porque a macumba, a grosso modo, é isso. É a capacidade de transmutar energia entre as duas realidades, seja levando para o mundo etéreo ou trazendo do mundo etéreo para o mundo físico, né? Então você acabou de realizar a goécia, a magia negra, você acabou de realizar a macumba sem querer. Só porque você expressou uma coisa, você colocou em prática uma coisa, uma pessoa te trouxe uma informação, você acrescentou mais, colocou aquilo que você botou veneno nas palavras, não é assim que as pessoas dizem? O problema era um pontinho, agora está virando já um buraco negro, daqui a pouco vai consumir a gente, cara. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá claras as informações? A nossa querida amiga Fernanda Leite, interagindo com a gente aqui no chat do canal, do programa Despertar ao vivo no nosso canal, ela botou aqui, a Fernanda Leite, seu Júnior, o programa não está sendo transmitido pelo canal Despertar, e sim pelo canal Walter Rio. É mesmo, é? Rapaz, é por isso, hein? Ih, rapaz, perdão, hein? É verdade, tá no canal errado, olha. Semana passada também foi. O canal Despertar tem 94 inscritos, o Walter Rios é que tem 282. Ah, caraca, Fernanda Leite, você resolveu um grande mistério aqui acerca do canal. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Só você conseguiu prestar atenção nesse detalhe e perceber isso. Muito obrigado, Fernanda. Lídia Cordeiro dos Santos botou, e se você não muda a sua frequência dos pensamentos, você vive um ciclo permanente, É exatamente isso, Lídia Cordeiro, exatamente isso. Ô, Fernanda, muito obrigado, eu vou começar a prestar atenção nisso, de repente, porque foi exatamente isso que aconteceu, é por isso que a interação está diferente, né? Não está no canal certo. Não sei nem como é que eu vou fazer para levar esse vídeo lá para outro canal. Mas mesmo assim, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar inscrito aqui, obrigado também a Lídia Cordeiro, que fez deixou esse texto aqui bem interessante, que é exatamente, se você não muda a sua frequência nos pensamentos, você vive um ciclo permanente. É exatamente isso, e é isso que nos prejudica, é isso que nos adoece. Os nossos pensamentos são formulados através do nosso estado de espírito. Se nos sentimos bem, os nossos pensamentos vão ser positivos. Mas se nossa mente está perturbada, inconscientemente ou conscientemente, quer dizer, inconscientemente, mesmo que não com a intenção ou conscientemente, sentimos uma assustadora impotência de contrariar
os tão indesejáveis pensamentos negativos. Se, por exemplo, estivermos cheios de dores que nos incapacitam de ser quem já fomos, se nos torna muito difícil atingir pensamentos, isso nos torna muito difícil atingir pensamentos positivos. Quer dizer, você acaba tendo alterações, né, dificuldades de atingir bons pensamentos, às vezes por causa de uma circunstância que foi colocada e que você não tem ingerência sobre ela, né? E a gente não percebe essa circunstância. Então, nós somos o que sentimos e onde estão os sentimentos, né? Nós somos o que sentimos. Agora, onde é que estão os sentimentos, né? E nós temos que lembrar sempre que os sentimentos estão na mente. Nós já falamos isso com você, né? Os sentimentos estão na mente, os sentimentos não estão no coração. É a mente, é o cérebro, é o pensamento que sente, né? Não é o seu coração. Uma dor, vou ler o texto que está aqui no nosso material, né? Uma dor física pode ser multiplicada pela dor emocional ao criar resistência em aceitar a existência da dor. Olha só, uma dor física pode ser multiplicada pela dor emocional ao criar uma resistência em aceitar a existência da dor. Em outras palavras, sofremos por não querer sofrer. Está entendendo o raciocínio? Uma dor física pode ser multiplicada pela dor emocional ao criar resistência em aceitar a existência da dor. Em outras palavras, sofremos por não querermos sofrer. É mais ou menos aquela história. Mas por que eu? Eu não mereço isso, seu Júnior. Eu não mereço passar por isso, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa assim, porque eu sou uma pessoa... Então, essa insistência em achar que nós não merecemos sofrer, que nós não merecemos passar por isso, que isso é um absurdo, que nós somos do bem, nós não... Então, esse estado mental acaba criando uma resistência, impedindo a aceitação, né? Que é uma das características que precisamos desenvolver, é a aceitação, né? Aceitar o que podemos mudar, mudar o que temos condições de fazer e tentar entender qual é o momento em que podemos mudar ou o momento que não vamos conseguir mudar, né? Eu acho que é o grande mistério da fé, né? É o que a gente deve realmente começar a tentar colocar em prática. Então, por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, estou com dor de cabeça e pronto. Aceita, né? Desenvolva essa resignação, aceite que você também é um ser humano, assim como as outras pessoas podem ter doenças, nós temos doenças. Assim como outras pessoas podem ter um problema, você tem um problema. Não há nada de diferente que impeça ou que faça com que você não possa passar pela circunstância. Por que eu não? Né? Por que eu comigo não? Só comigo não pode, com todo mundo pode, né? Ao ter 1 milhão de pensamentos de recriminação, de raiva, de lamento contra a dor de cabeça, teremos muito mais dor que a própria dor de cabeça, entendeu? Você criando um monte de pensamentos que recriminam o problema, que tem raiva do problema, se lamentando com o problema, você acaba aumentando a dor que esse problema te traz. Isso pode ser levado para qualquer circunstância da sua vida, até um relacionamento pessoal, né? Um relacionamento familiar, você com seu marido, com a sua esposa, e você não aceita o fato do seu marido ser assim, você não aceita o fato do seu marido ser assim, você não aceita, né? E essa recriminação, essa raiva, essa lamentação de não aceitar que a pessoa seja assim, acaba criando uma resistência, impedindo a resignação e o crescimento, fazendo com que o problema seja maior do que ele deveria ser. Ele não precisaria ser desse tamanho, acaba se transformando desse tamanho. Né? Não é muito efetivo tentar mudar o mundo externo para evitar o nosso sofrimento. Não é muito efetivo. Imagine que você está olhando para um espelho, vendo um rosto sujo. Poderíamos pensar, que rosto imundo, e rapidamente pegar um pano e esfregar o espelho. Está entendendo o raciocínio? Você está olhando no espelho, está vendo que rosto imundo esse? Aí você pega um pano e tenta limpar o espelho. Isso não resolve. O que está refletido é a nossa própria face. Ao aceitar essa realidade, podemos mudar a aparência no espelho simplesmente lavando o rosto. Então, aceitando a condição, podemos iniciar o processo de transformação.
aceitando o problema, a gente pode começar a resolver o problema. Não obteremos resultados lavando o sofrimento de nossas circunstâncias, mas reconhecendo nossa mente como a causa original, podemos nos modificar. Então, é necessário que você reconheça que são os seus pensamentos, é a forma que você tem de encarar o mundo, que é o que causa o reflexo. O reflexo não é possível modificar, mas a origem que é você, sim. Então, precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Tá certo? Seu Júnior, eu consigo mudar a realidade à minha volta? Sim, você consegue mudar a realidade à sua volta. Como é que eu consigo mudar a realidade à minha volta, seu Júnior? Como é que eu consigo manipular a realidade à minha volta? Alterando o que você vê, a forma como você enxerga, a forma como você traduz o mundo, aceitando as pessoas, aceitando as circunstâncias, primeiro, para somente a partir daí tentar mudar. Querer mudar a realidade sem admitir a realidade é impossível. Querer mudar a realidade a partir do outro é impossível. Você tem que mudar a realidade à sua volta a partir de você. Mudando você. Mudar o mundo você não consegue, mudar você, você consegue. Então, pessoas que são irritadiças, amargas, azedas, nervosinhas, pessoas que acabam olhando tudo de uma forma negativa, qualquer informação há sempre uma crítica, qualquer circunstância que acontece há sempre uma condenação. Isso acaba criando uma realidade que foge ao seu controle. Você acaba criando um mundo, criando uma verdade que já não está mais sobre o seu controle. O que nós precisamos fazer é nos desprender desse olhar egoísta e egocêntrico e começar a olhar o mundo e as pessoas como elas são. Tem que olhar as pessoas e o mundo como é. Realmente, nós estamos num mundo atrasado. Esse mundo aqui é um mundo de provas e expiações, é um inferno, é um mundo que está cheio de capeta. Sei lá o que você vai pensar, como você vai interagir com isso. Realmente, eu tenho que agora mudar essa forma de ver isso aí, cara. Como é que eu vou mudar isso? Bem, eu vou começar a modificar o meu estado mental, entendendo que é assim. É assim. Beleza. Bom, eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar essa pessoa, mas eu vou mudar a mim. De que forma? Entendendo que a pessoa é assim, deixando de reclamar que o mundo é assim, deixando de criticar porque o mundo é assim, e passando a encontrar maneiras de exemplificar, de esclarecer, de reinterpretar os acontecimentos da vida, para que eu não sofra pelo sofrimento do outro, para que o problema do outro não seja medida do meu comportamento, para que o problema do outro não seja a medida do meu comportamento. Eu não posso pautar o meu comportamento, a minha interação social, pelo problema do outro. Você está entendendo como é que o pensamento ele é fundamental na solução dos nossos problemas cotidianos? Está dando para você entender, não? Encerrando o nosso programa de hoje, eu quero dizer para você: o seu pensamento emite uma energia, emite uma frequência de onda. Essa frequência de onda pode ser captada pelas duas dimensões, pela dimensão física e pela dimensão extrafísica. E você pode interagir nos dois planos. No plano físico, você pode interagir alterando a forma como você enxerga o mundo, alterando a forma como você vê, como você interpreta a realidade, a partir de uma mudança íntima. Como é que se dá a mudança íntima? Modificando as informações que eu recebo, tentando entender que o mundo é o que é e não o que eu quero, tentando colocar boas informações, procurar leituras melhores, informações melhores, procurar, vídeos na internet que acrescentem coisas, procurar textos que acrescentem coisas, né? Pensamentos mais altruístas, pensamentos mais positivos, pensamentos mais dignificantes, para que eu me transforme e modifique a forma como eu vejo o mundo. A partir dessa mudança da forma como eu vejo o mundo,
eu posso começar a emitir energias e pensamentos, ou automaticamente farei isso, porque se antes eu enxergava o mundo cinza, se eu enxergava esse problema de uma forma cinza, na hora que eu tirar os meus óculos, e esses óculos são formados pelas informações que eu recebo, pelos sentimentos gerados por essas informações, na hora que eu modifico isso, o óculos cinza sai. E aí eu enxergo não um pontinho preto, mas o lençol branco. E aí posso interagir de maneira mais equilibrada, sem que isso seja uma forma, ou sem que isso seja uma interação discordante, desestruturante. Então eu modifico a minha realidade física a partir da mudança da pessoa. O mundo muda a partir da sua mudança. Vou começar a ter pensamentos mais positivos, vou começar a enxergar o mundo de uma forma mais positiva, independente do que o mundo me entregar, eu irei entregar coisas positivas. Eu tentarei ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso modifica e impacta a realidade à sua volta. As interações sociais acabam sendo se realizando num nível diferente daquele que estava antes, porque agora você entende e aceita e não briga contra o que está, o país, a rua, o vizinho, o município, a família, seja lá o que for. Você já não briga mais sobre esse mesmo patamar. Aquilo se modifica porque você mudou. Não é que o mundo mudou, foi você que mudou. A forma como você vê o mundo mudou. Isso no plano físico. E no plano extrafísico? As emissões energéticas são captadas, antes eram captadas por pessoas, ou por espíritos, ou por consciências que vibravam na mesma frequência. Na hora em que eu me modifico e passo a enxergar o mundo de uma forma positiva, eu estou emitindo energias mais equilibradas, saudáveis, modificando, inclusive, a minha vida material, ou seja, as minhas interações sociais melhoram, o meu dia a dia, o meu trabalho se faz de uma maneira mais agradável, eu passo a gostar daquilo independente de antes não gostar, eu passo a amar aquilo independente de antes reclamar, a minha casa, o meu trabalho, a minha família, o meu dia a dia, eu começo a enxergar de uma maneira diferente, percebendo a utilidade, a necessidade de tudo aquilo e me transformar em uma pessoa melhor. Se isso acontece no nível físico, no nível extrafísico, é uma via, né? É uma consequência natural. Se antes espíritos desequilibrados tinham essa percepção e duplicavam, repercutiam, criavam, né, uma frequência de onda que fazia com que esses pensamentos negativos e destrutivos fossem aumentados, na hora que eu modifiquei essa minha realidade a partir da minha mudança, eu começo a emitir uma frequência de onda mais equilibrada. Diria então eu, melhor. Como eu disse, certo ou errado não é pela realidade cósmica. Certo e errado a partir do meu parâmetro de equilíbrio. Foi o que eu falei no início do programa, sim ou não? Quem viu o programa desde o início sabe do que eu estou falando. Porque na realidade cósmica não existe certo e errado. Existem causas e consequências. Existem necessidades. Porque não existe a noção de certo e errado. Ela se desfaz com o tempo. O que existe são necessidades de passar por circunstâncias que serão proveitosas ou não dentro daquilo que eu rejeite ou aceite, né? Dentro da resistência que eu causar em aceitar as coisas como são, né? Então, a partir desse momento, se eu me modifiquei intimamente, a minha frequência de onda se altera, se eleva, poderíamos dizer assim, e quem vai passar a captar energias e pensamentos que eu estou emitindo? Espíritos melhores, consciências melhores, seres mais equilibrados, que passarão agora a receber essas informações e repercutir, devolvendo essas informações de forma mais equilibrada. Eu recebo, então, uma informação positiva e emito uma frequência de onda positiva. Recebe, emite, eu recebo, emito, automaticamente todos nós estamos elevando o nosso padrão mental. Tá entendendo o que eu estou falando? Então é mais ou menos como se antes eu pensasse, a vida não presta, eu vou me matar, agora você vai pensar, puxa vida, a vida vale a pena. Porque a vida, na verdade, é uma grande escola. E nós estamos aqui apenas para aprender. Que legal, né, cara? Eu estou aprendendo. Eu estou mudando. Ah, o outro não está. Bom, eu não tenho como ter ingerência sobre o outro. Eu tenho como ter ingerência sobre mim, sobre as minhas atitudes, sobre o meu comportamento, sobre a forma como eu enxergo o mundo, sobre a minha interação social. Eu tenho como mudar a mim. Mudar o outro é impossível. Eu posso me modificar e, a partir daí, tentar interagir com o outro num nível melhor. Talvez isso seja necessário para que o outro também faça o mesmo.
Então, você veja, a partir da minha modificação, eu acabo, às vezes, modificando a minha realidade. Também se agora eu já não penso mais que a vida não presta, eu vou me matar, eu vou começar a pensar, a vida é boa, a vida é uma escola. A gente é que tem que aproveitar, não é verdade? Aproveitar as coisas simples, aproveitar os acontecimentos felizes, aprender com os erros, aprender com o sofrimento. Puxa vida, Deus é perfeito, né? Puxa vida, a vida é muito boa. Alguém que tem uma visão ampla e cósmica, cosmológica como a nossa, vai pensar realmente, porque ele está vendo a vida por um outro ponto de vista, porém há uma sintonia entre vocês, uma similaridade de pensamentos, então ele capta a energia que você emitiu e ele vai falar, realmente a vida é muito boa, vale a pena a gente viver, né? A vida é uma escola, graças a Deus, vamos em frente, construindo dentro de nós uma boa morada para o Pai. Automaticamente você recebe aquela informação, mentalmente, a interação é imediata. E aí você pensa, achando que é você que está pensando, não percebendo que foi ele que pensou. Realmente eu tenho que me modificar e construir uma boa morada do Pai aqui dentro de mim. Graças a Deus, eu vou começar cada dia mais me esforçar para que eu seja uma pessoa melhor, sempre para frente. E ele vai e você vem e os dois vão automaticamente melhorando. Essa interação poderíamos chamar de uma interação quântica, já que ela se dá no nível atômico. Poderíamos dizer que essa modificação é a cura de dentro para fora, né? É a autocura, é a autodesobsessão, e ela impacta não só aqueles que estão na mesma faixa de frequência, como todos os outros que estão em faixa de frequência subjacente abaixo. Porque, na medida que você aumenta a frequência de onda, a sua emissão fluídica ela não atinge para cima, ela atinge no mesmo de nível que você está e para baixo também. Então, aqueles que tentarem vir te perturbar vão começar agora a beber de uma água melhor, vão receber esse impacto mental de forma muito mais positiva. Veja como o poder mental é muito importante, é muito grande para que a gente tenha uma nova visão de vida, para que a gente tenha, né, uma nova perspectiva de vida. Obrigado, Lúcia Pimentel, muito obrigado. Né? Realmente é mudar a visão espiritual da vida a partir de uma mudança íntima de cada um de nós. Amém? Muito obrigado pela audiência de todos vocês e por terem acompanhado o programa de hoje. Eu vou ler algumas mensagens antes de encerrar o nosso programa de hoje. A Alice colocou aqui, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, sim. O conhecimento da doutrina aplicado nos ajuda bastante. Não adianta saber, mas não entender o mecanismo. Mas aqui no GTEB entendemos o mecanismo. Olha, puxando a nossa sardinha. Muito obrigado, Alicinha. Eu diria mais, né? Não basta saber, né? Tem que aplicar aquilo que a gente está aprendendo, né? Lembrando sempre, uma coisa que a gente já falou outras vezes aqui, só existe uma energia no mundo, gente. Só existe uma única energia no mundo, que é o amor. O amor é a energia. A gente chama de amor essa energia cósmica, mas ela pode ter outros nomes e em outras realidades. Mas nós, aqui ainda terrícolas atrasados, chamamos essa energia cósmica de amor. Porque é uma energia que equilibra, é uma energia que cura, é uma energia que, sabe, nos traz tranquilidade e bem-estar. Quanto mais próximos de pensamentos de amor, mais próximos estamos da divindade. Quanto mais próximos, quanto mais emitimos energias de amor, mais próximos da divindade estamos e melhor nos sentimos. E a interação se dá num nível muito mais evoluído. Então, temos que sempre buscar o pensamento pelo amor, né? Eu sempre brinco, às vezes, dizendo assim, quando eu estou passando por um problema sério, eu penso assim, o que é que Jesus faria numa hora dessa, né? Eu sempre fico tentando pensar, o que será que Jesus faria? Cara, eu tenho que buscar essas informações, porque se eu quero me aproximar dele, eu tenho que imitar, como disse ele, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, né? Mas é muito bom, Alicinha, você falou tudo ali, entendemos o mecanismo. A Lídia Cordeiro colocou aqui, o medo, a culpa, a raiva, sentimentos ruins vão influenciar nas células do corpo. Um exemplo é o câncer. Na maioria das vezes, foram pessoas que guardaram
rancor, tristeza e culpa. Falou tudo, Lídia, é exatamente isso aí. Esses sentimentos autodestrutivos são recebidos a nível energético pelo padrão, né, pelo modelo biológico, que é o corpo espiritual, e ele emite uma frequência de onda desconexa, causando alteração a nível celular, fazendo com que células autodestrutivas tentem colocar em prática aquilo que a pessoa pensou, né, de que a vida não presta, de raiva, de ódio. Então, o que o corpo está tentando fazer? Bom, já que a vida não presta, já que está tudo uma porcaria, já que essa vida é uma desgraça, eu tenho que me matar. Né? O corpo fica tentando colocar em prática o que a pessoa está pensando, né? Através desses sentimentos desconexos. Né? E aí vem essas doenças que são fatais, não é isso? Obrigado, viu, Lídia, pela participação. A Cristiane Andrade colocou, infelizmente, muitos jovens estão com pensamentos negativos em relação à sua existência. Falou bacana, exatamente isso, Cristiane. E muitos entrando em depressão porque não conseguem ver vida como ela deve ser levada. Eu sempre digo, eu concordo totalmente com você, viu, Cristiane? Eu sempre digo que essas teorias, esses ensinamentos espirituais que a gente traz aqui na rádio e que existem aí em vários locais, eles deveriam fazer parte do currículo escolar. Independente de religião. Você veja que aqui eu acho que eu só falei de Deus e de Jesus agora no final, mas durante todo o programa eu não falei de Deus nem de Jesus, né? Até porque falar de Deus não é falar de religião, né? Falar de Deus é falar da consciência cósmica, né? É algo que se pode comprovar a existência de uma consciência cósmica quando você entende a obra. Mas eu sempre pensei que essa filosofia de vida, esse modo de enxergar, deveria fazer parte do currículo escolar para que a gente possa preparar seres humanos mais equilibrados, né, desde cedo. Concordo com você totalmente, Cristiane. O Vandinha Brasil botou, boa noite, Fernanda Leite, programa de hoje caiu como uma luva para mim. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernanda. Eu vou te confidenciar uma coisa, Fernanda. Eu cheguei atrasado porque eu vim direto lá de Campo Grande, eu tive que resolver um problema lá técnico aqui da rádio, e cheguei aqui já bem depois da hora que começou o programa 9h15, sei lá, já estava além do coisa... Peguei trânsito, enfim, coisas da vida. E eu vim esse tempo todo pensando assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar hoje, Gente, e eu estava com a cabeça tão cheia de problemas, estava até com um pouco de dor de cabeça, estou sendo sincero, Fernando, que eu vim pela rua, subi aqui as escadas do prédio, aqui onde fica a rádio, pensando, meu Deus, eu vou para a rádio, eu não sei nem o que eu vou falar, cara. Aí eu sentei aqui, o microfone estava desconectado, que eu tinha levado para consertar, conectei coisa aqui, e pensando, gente, o que eu vou falar? Liguei o microfone, botei a música, falei, gente, eu não sei o que eu vou falar. Aí, quando veio, eu falei, eu vou falar, e saiu. Você veja que coisa interessante, né, cara? Às vezes você num programa, a gente deixa a espiritualidade agir e ela diz o que deve ser. Esse tema foi pedido, se não me engano, pela Rosirene, ou pela Rosilda, uma menina, uma nossa estudante lá da escola de média do GTEB, ela tinha me pedido há umas semanas atrás, eu nem trouxe o papel que ela me pediu, mas eu me lembro, bem assim, superficialmente, de que foi um pedido do pessoal da escola de médio. E eu nem programei. Eu peguei um texto aqui que eu tinha mais ou menos pronto. Você veja como é que Deus é impressionante, né, cara? Fez bem a você, eu tenho certeza que fez bem a mim também. E quando eu vou embora, eu ouço o programa depois, eu tenho certeza que eu vou ouvir coisas que eu deveria estar ouvindo. Obrigado, viu, Fernanda? Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter tocado o seu coração. Espero que tenha tocado de muitas pessoas. Alice colocou, Lídia Cordeiro dos Santos e Cristiane Andrade. Muito obrigado, bateu palmas para vocês, exatamente isso aí. Obrigado você que está aí na Estilos FM 97,9, todo dia, o dia todo com você, a rádio comunitária da região. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Se você quiser fazer qualquer pergunta, ou se você até quiser nos ajudar e mandar um áudio, manda um áudio para a gente, dizendo o que você acha do programa, seria muito legal que você fizesse isso e nos ajudar bastante. Manda um áudio no WhatsApp 606-2700. Salva aí, ó. Esse WhatsApp é o WhatsApp do GTEB, tá legal? 99606-2700. 99606-2700. Salva aí no teu celular e manda um áudio. Fala assim, ó, eu sou fulano de tal, tô no bairro tal, e eu ouço o programa Despertar. Quer ver? Vou botar aqui alguém que fez isso um tempo atrás. Peraí. Vou botar aqui um amigo nosso, Carlos, que de vez em quando ouve o programa, ó. Boa noite. Eu me chamo Carlos André, moro em Sepitiba e eu ouço Despertar. Olha aí, ó. Você pode fazer a mesma coisa, nos ajude a divulgar. A minha amiga Alice há muito tempo mandou um áudio, ela vai ficar sem graça agora que eu vou entregar ela. Esse áudio é antigo, ela já até falou, seu Júnior, tem outros aí, ó. Seu Júnior, aqui é a Alice de Sepitiba, eu estou ouvindo o programa Despertar.
você não vale. Vale sim. Abração, beijão. Olha aí, Alice, botei você na furada agora. Se você quiser, manda um áudio também, gente, e participa aqui do nosso programa. Manda dizendo, ó, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui no bairro tal, e eu ouço o programa Despertar, tá ok? Ou então dá uma impressão, olha, eu gosto do programa, ou então não gosto, faz um comentário para a gente poder saber que você está aí acompanhando. Mesmo você que está assistindo pela rádio Estilos FM 97,9, quanto você que está aqui pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, que hoje eu estou transmitindo no canal errado, como disse a Fernanda, já me alertou sobre isso. Eu vou transmitir lá, ver se eu consigo levar esse vídeo lá para o outro canal. Alice rindo. Deixa um comentário, tá ok? Compartilha, manda para as pessoas que você achar que vale a pena receber. Espero encontrar cada um de vocês no próximo sábado, lá na sede do GETEB. Sábado agora, teremos uma palestra sobre o tema Forças Ocultas da Natureza. Olha que coisa, hein? Forças Ocultas da Natureza. Vamos falar um pouco sobre a influência da natureza, né? A influência das plantas, das flores, das cores, das energias, do fitoplasma, a energia dos cristais, das pedras, tudo isso que nos influencia. Vamos bater um papo aí durante 1 hora lá no GETEB, no próximo sábado, 4 da tarde. Nós vamos transmitir pelo canal do Facebook, a partir desse sábado, a reunião do GETEB. Aqui não, continua no nosso canal. Então, se você quiser, esteja conosco lá no próximo sábado, às 16 horas, lá na sede do GETEB, para fazer seu tratamento, ouvir a programação, ouvir o programa, tá bom? O GETEB fica na Travessa São José 22, em Sepitiba. Travessa São José 22, em Sepitiba. Se você quiser fazer um tratamento completo, vai lá, faz uma entrevista com a gente, sou eu, a Alice, a Adma, que fazemos as entrevistas iniciais, logo depois da reunião, logo depois do passe, e aí você vê se você quer fazer o tratamento de desobsessão, de cura, de antigoécia, se você quer entrar para a escola de médium, estudar com a gente, aprender tudo isso e muito mais, tá bom? Sábado agora, às 16 horas, lá no GETEB. Você pode ir ao GETEB todos os sábados, tomar o seu passe, assistir a reunião e ir embora para casa sem fazer tratamento nenhum. Não é obrigatório. Inclusive, você pode chegar só no passe e ir embora, você pode assistir a reunião e não tomar o passe. Não há exigências. A gente sempre explica como as coisas funcionam, mas é você que decide o que você acha melhor para você, tá bom? Então, esteja conosco no próximo sábado. Geralmente a reunião é de 4 às 5 e depois vem o passe de 6 às 6h30 e pronto. De 4 às 6h30, acabou. Você foi para casa toda lindona, toda bonitona, né? Cheia de informação e com muita bênção na sua vida. Quiser fazer o tratamento, vai lá nos procurar. WhatsApp 99606-2700. Estou encerrando a transmissão aqui pelo nosso canal do YouTube. Agradecendo a Cristiane. Muito bom ouvir você. Aprendo muito sempre que ouço o seu programa. Obrigado, Cristiane. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês que estão com a gente aí no canal do YouTube. Estou encerrando a transmissão aqui pelo YouTube e vou fazer a oração de encerramento aqui na Estilos FM 97,9. Ó, beijo no seu coração para todos vocês do YouTube. Inscreva-se, curta, dê um like. Eu vou mandar essa gravação lá para o nosso canal do programa Despertar e vou tomar esse cuidado para a partir da semana que vem a gente transmitir no canal certo, para não fazer mais essa besteira. Tá bom, gente? Obrigado a todos vocês. Vamos fazer a nossa oração de encerramento aqui na FM, Estilos FM.